sejam bem-vindos ao meu canal Mentes Ampliadas e hoje eu vou falar sobre a Bíblia Satânica de Anton LaVey. Semana passada, no vídeo passado, eu falei sobre a origem do satanismo e como se desenvolveu, né? E o satanismo nada mais é do que uma corrente, né? Do que era religiões politeístas, a qual chamamos de religiões pagãs, e que foram consideradas como uma prática do mal, né? E esse marketing foi espalhado pelo catolicismo, particularmente pela Igreja Católica. Então, hoje eu vou falar sobre a Bíblia Satânica de Anton LaVey, que é do satanismo moderno, né, do século XX, e que perdura até agora, até o momento. O satanismo de Anton LaVey, ele tem como objetivo não mostrar o ser humano, ou apontar o ser humano como uma coisa idealizada, mas sim mostrar que o ser humano tem seus impulsos, tem seus desejos e que é um animal, não é uma coisa diferenciada como para ele, como o cristianismo tenta idealizar. Se você foi ensinado ou tem uma visão cristã, quando você ouve a palavra Bíblia Satânica, com certeza você leva um susto e no consciente ou no inconsciente vem assim, bom, é uma coisa muito ruim, né? Bíblia Satânica deve ter atrocidades lá dentro, né? No livro e tal. Não, na verdade não tem. É muito mais um código de conduta do que qualquer outra coisa. E eu trouxe uma colinha para vocês sobre as 11 regras do satanismo de Anton LaVey. Não seria um exagero dizer que são 11 mandamentos de Anton LaVey que está na Bíblia Satânica. A primeira regra é: não dê opiniões ou conselhos a menos que alguém os peça. Ou seja, é um recado do seguinte: olha, não seja inconveniente, não dê sugestões, não faça nada desde que você não seja mencionado, né? Então não é uma coisa nada demais. A segunda regra é: não conte seus problemas aos outros, a menos que você esteja certo de que eles estão dispostos a ouvi-los, né? Então, quer ver uma coisa muito comum? É quando você encontra uma pessoa e fala assim: oi, tudo bem? Como você está? Educadamente você fala assim: estou bem. Mas também tem gente que começa a falar um monte de problema pra cima de você e que você fica sem graça, você não quer destratar a pessoa, então você dá um papel de psicólogo e fica ouvindo a pessoa, o problema que a pessoa tem, né? Então, a segunda regra é essa: não conte os seus problemas aos outros, né? A menos que você esteja certo de que eles estão dispostos a ouvi-los. Então, essa aqui é a segunda regra, né? É o segundo mandamento da Bíblia Satânica de Anton LaVey. A terceira regra é: quando no lar de alguém, demonstre-lhe respeito, caso nunca vai lá, né? Caso nunca vá lá. Ou seja, se você não vai ser respeitoso, então você não vá à casa daquela pessoa, de uma suposta pessoa, né? A quarta regra, ou o quarto mandamento, seria: se um convidado em seu lar o irrita, trate-o com crueldade e sem piedade. Ou seja, se alguém está na sua casa, distrata a sua família, né, sua esposa, seus filhos, você tem que ser extremamente ríspido com aquela pessoa, né, não tão simpático, né? Jogue a educação de lado. Então, a quinta regra, ou o quinto mandamento, seria: não avance sexualmente a menos que lhe seja dado o consentimento. Então, se a pessoa não te dá uma brecha, vamos dizer assim, não te dá como se diz no linguajar popular, se não dá mole, então fica na sua, não faça nada, né?
a não ser que a pessoa facilite ou dê uma brecha, uma coisa assim. Aí o sexto mandamento é: não pegue algo que não lhe pertença, a menos que seja um fardo para outra pessoa ou que ela peça para ser livrada dele. Bom, eu acredito que nesta sexta regra é uma provocação em relação à ética cristã. Talvez o sexto mandamento do satanismo de Lavey seja em questão de relacionamento, por exemplo, né? Por que não? Né? Pode ser. Então é uma provocação que o Lavey faz em relação à ética cristã. O sétimo mandamento é muito assim, no aspecto místico, né? Que fala assim: esteja ciente do poder da magia se você a empregou com sucesso para obter seus desejos. Se você negar o poder da magia após tê-la utilizado, perderá tudo que obteve. Então, é um lado mítico, né, do mandamento de Lavey que está na Bíblia Satânica. Olha, eu acho que o oitavo mandamento faz muito sentido, né? Está muito ligado à atualidade. Não reclame de nenhuma coisa a qual não precise se sujeitar, né? Se você não quer se submeter a uma determinada atividade, não faça. Se não é uma coisa do seu agrado, você não participe, faça nada disso. Então, é isso que o oitavo mandamento diz. A nona regra, ou o nono mandamento é: não faça mal a criancinhas. Pessoal, olha só. Isso aqui eu acho importante falar, viu? Quando vocês recebem um noticiário falando que 2 crianças foram assassinadas por atividades satânicas ou coisa assim, é bom dizer que o satanismo é contra qualquer forma de violência, seja contra a criança, né, contra o animal que eu vou citar daqui a pouco, contra o ser humano em si. O satanismo ele é contra essas atividades. Então, teve uma situação que o satanismo também ficou manchado, porque no século XX, especialmente, serial killers nos Estados Unidos, né, para ser mais exato, cometeram muitas atrocidades e botaram o satanismo como desculpa. Eu já falei isso no vídeo anterior. O satanismo ele não comete atrocidades. Por quê? Porque há uma regra de conduta nessa corrente filosófica. Se quebrou qualquer regra que está aqui, acabou. Não é considerado um satanismo. Então, por isso que eu falei que a nona regra, ou nono mandamento da Bíblia Satânica de Anton LaVey, é importante por isso. Porque muita gente que não tem noção do que é o satanismo acha que o satanismo é envolvido nessa loucura. Alguns acham que o satanismo as pessoas bebem sangue ou coisas assim mirabolantes, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá bom? O décimo mandamento, ou décima regra, que está na Bíblia Satânica de Anton LaVey, está aqui: não mate animais não humanos, a menos que você seja atacado ou que o animal seja utilizado como alimento. Então, como eu falei, o animal em si ele não é morto por rituais do satanismo, nada disso. O satanismo defende os animais e, se for para matar um animal, que seja para consumo, né? Que seja para comer a carne dele. Ou se você está numa situação de sobrevivência, se um animal vai atacar você e tal, você então tem que matar o animal. É claro que a questão de matar um animal para sobreviver, você numa cidade grande assim, não é válido. Então, mas se você está numa cidade grande, né? Seja lá que for, um lugar muito bem urbanizado, não é uma selva, nada disso, então beleza, então você mata um animal para comer, né? Porco, galinha, essas coisas, mas para ritual ou por mero prazer, jamais.
E o 11º e último mandamento da Bíblia Satânica de Anton LaVey é: ao andar em território aberto, não perturbe ninguém. Se alguém o perturbar, peça para parar. Se ele não parar, destrua-o. Olha, são duas questões aqui que eu queria falar. É essa e tem uma outra aqui, que é em relação sobre o 4º mandamento, né? Que se um convidado em seu lar o irrita, trate-o com crueldade e sem piedade. E esse último aqui, né? Se ao andar em território aberto, não perturbe ninguém. E se alguém o perturbar, peça para parar. Se não parar, destrua-o. Então é o seguinte: o satanismo ele defende muito o olho no olho. Né? Ele não tem, como tem no cristianismo, a ideia de perdão, sabe? Ah, eu viro a outra face. Não, é o famoso bateu, levou. Se você apanhou, você revida, né? Muitos diriam que poderia ser uma vingança, pode até ser. Ou então na autodefesa, também. Então, o satanismo defende isso, né? Nada desse papo de que eu fui tratado de uma forma hostil, deixo para lá e eu o perdoo. Não, né? Bateu, levou. É isso que o 11º mandamento da Bíblia Satânica diz, e que o 4º mandamento está na mesma linha ali, né? Em relação a uma visita indesejada, inconveniente, que falta respeito com sua família, então você não precisa ser simpático. Então você tem que ser hostil, pagar na mesma moeda, né? Assim falando. E agora eu vou falar sobre os 9 pecados que o satanismo abomina e que está aqui na Bíblia Satânica de Anton LaVey. O primeiro pecado é a estupidez, né? Essa coisa de você agir, mas não pensar o necessário, né? Você agir de uma forma meio que inconsciente, quase uma manobra de massa. Tem uma coisa aqui que eu acho interessante, que é o seguinte: a, a Bíblia Satânica critica a mídia, porque a mídia passa estupidez. Não está muito errado, né? Se você parar para pensar, de alguma forma, a mídia também pode transmitir uma ignorância de massa, né? Então, que a estupidez que o satanismo LaVey condena. Então, veja, o cara escreveu essa Bíblia em 1969. Nós estamos no ano de 2023. Então, assim, os problemas não são tão diferentes, né? Na verdade, são os mesmos problemas. Então, problemas que o Anton LaVey já criticava. O segundo pecado é a pretensão. O terceiro pecado é o solipsismo, né? Ou seja, é você projetar reações, expectativas sobre pessoas que de repente são irresponsáveis, entende? Então isso é tido como o pecado para o satanismo. O quarto pecado seria a autoilusão, né? O quinto seria o conformismo de massa, né? Ou seja, fazer parte ou ser membro de uma massa de manobra. Eu não sei se eu falei no vídeo passado que o satanismo defende o individualismo, né? O satanismo defende o ato de você questionar algum determinado tema, ou então se você está passando por uma situação, você tende a reclamar ou questionar uma certa situação. Então, o conformismo de massa, que é o quinto pecado que o satanismo abomina, nada mais é do que não faça parte de uma massa de manobra, né?
Seja um ser pensante, para que assim você não seja controlado por ninguém, para que assim você não seja marcado por ninguém. Então é isso que o satanismo condena. Vamos para o próximo. Falta de perspectiva, né? Ou seja, não esquecer o seu objetivo, as suas metas, né? O que faz de você um indivíduo, né? Não abrir mão de suas metas, dos seus focos. Então, é isso aqui que o satanismo de Anton LaVey condena, que é a falta de perspectiva, né? Que é o sexto pecado, né? Apontado por essa corrente filosófica. O sétimo pecado eu achei interessante, que é sobre a negligência de ortodoxias do passado, né? Em outras palavras, é o combate à alienação. Opa, Jefferson. É o combate à alienação, que isso é um problema na atualidade também. O oitavo pecado é o orgulho contraproducente. Ou seja, você tem um orgulho de si, isso não é problema. O problema é quando o orgulho começa a te ofuscar. Essa que é a questão, né? Se o seu orgulho já começa a te ofuscar, então já está tudo dando errado. Então é preciso tomar cuidado com o orgulho nesta questão. Por isso que ele fala que é orgulho contraproducente. E o nono pecado que o satanismo abomina é a falta de estética, né? É o balanceamento da beleza, né? A beleza precisa ser natural. Então é isso que eu falei. O satanismo não é esse monstro todo como é pintado. Vocês podem ver que nada mais é do que um código de conduta. O satanismo defende a liberdade individual desde que você siga uma conduta. Eu acho que o satanismo defendido a liberdade defendida pelo satanismo é muito, eu digo que é bem abrangente em relação ao livre-arbítrio defendido pelos cristãos. Por quê? Porque, veja, se você defende o livre-arbítrio, né? Se eu tenho livre-arbítrio para ter as minhas escolhas, qual é a finalidade de ter a existência entre o céu e o inferno? Né? Se Deus deu um livre-arbítrio, então eu tenho a liberdade para fazer o que eu quero. É diferente de ter uma liberdade, mas uma liberdade com um código de conduta. Ou seja, eu posso fazer o que eu quero, entretanto, se o meu desejo é para prejudicar alguém, para roubar alguém, é para invadir o espaço de alguém, então vai ter uma consequência para mim. Vai ter uma consequência porque eu estou quebrando o meu código de conduta. Eu tenho liberdade, mas tenho código de conduta. Se eu recebesse uma liberdade, um livre arbítrio, então eu não tenho uma limitação para me parar, né? Não pode ter. Eu sei que os cristãos usam muito isso para poder justificar alguns comportamentos, né? Assassinato, roubo, seja lá o que for. E é comum as pessoas falarem assim: não, mas todo mundo tem livre-arbítrio e faz o que quiser, né? E vamos supor, a pessoa morre e fala: bom, essa pessoa fez isso vai para o inferno, né? Ou então vai plantar o que colheu. São coisas paradoxais, né? São coisas que valem a serem questionadas e até debatidos, enfim. É claro que eu não estou dizendo que você tem que deixar de ser cristão e também não estou dizendo para você abrir mão do cristianismo caso seja sua religião.
Mas eu acho muito importante parar para pensar, refletir, que isso faz parte. Aliás, esse é meu canal, Mentes Ampliadas, né? Ampliando as mentes. Então é isso. Né? Bom, já falei sobre a Bíblia Satânica de Anton LaVey. Eu estou preparando aqui direitinho para me poder falar sobre essa figura, Anton LaVey, o satanista americano, né? Que tornou-se uma figura-chave do satanismo moderno. E uma coisa que é interessante, eu já falei no vídeo passado, vou falar de novo. Os códigos de conduta que Anton LaVey deixou na Bíblia satânica vale para as duas correntes do satanismo. O satanismo ateísta, na qual Anton LaVey fazia parte, e o satanismo teísta, né? O satanismo ateísta, que eu já falei, é aquele que não acredita na divindade de Satã, tem o pentagrama, né? Tem o símbolo do Baphomet e tal, mas o Baphomet ou Lúcifer, eles não são tratados como uma divindade, ao contrário do satanismo teísta, que acredita na divindade de Satã. Né? Então, a diferença dessas duas correntes, a diferença é essa. Mas elas têm algo em comum. Qual é? É o mesmo código de conduta. Entendeu? Então, assim, pessoa que não sabe, que nunca ouviu falar, que você fala assim, poxa, eu tenho uma simpatia pela corrente satanista, muita gente vai pular assim e falar, o que é isso, né? A maioria vai dizer isso. Mas a filosofia do satanismo, ele defende o direito do ser humano mostrar, demonstrar suas emoções, desde que não prejudique as outras pessoas, desde que essas emoções não sejam para prejudicar ninguém, mas que essas emoções são consideradas pecado. De repente, o Anton LaVey entendeu que quando você tem um sentimento muito considerado ruim, e de repente não é, você acaba transformando a sociedade numa sociedade hipócrita. Você acaba alimentando uma ideia de ética, mas uma ética assim, um verniz. Entende? Então, assim, o Anton LaVey percebeu isso tudo. Então, ele achou justo, né? Eu também acho justo em ter feito a chamada Bíblia de Satã, ter passado a escrever, ter escrevido os 9 pecados e os 11 mandamentos e tal, mas vocês percebem que não é nada demais, né? Pessoal, vou ficar por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like. Quem não é inscrito, inscreva-se. Comentem, né? Vocês podem comentar, não há problema algum. Se vocês concordam ou não, isso, desde que há um comentário respeitoso, está valendo, porque é um canal democrático, né? E a democracia serve para isso. Então, pessoal, é isso. Um forte abraço e até já.